A câmera treme, o vento uiva, e a sombra da cruz se projeta sobre o rosto de um homem marcado pela dor. A história que você está prestes a ouvir é real, mas vai além da ficção. É um conto de sofrimento, milagres e mistérios que envolveram as filmagens de A Paixão de Cristo, um filme que transcendeu as telas para tocar a alma de milhões. Prepare-se para descobrir o que aconteceu nos bastidores dessa produção, uma jornada que testou os limites da fé e desafiou as leis da natureza. Você está pronto para desvendar os segredos por trás da Paixão de Cristo? Imagine um cenário em que o sofrimento não é apenas atuado, mas intensamente vivido pelo elenco, com cenas tão reais que levaram à dor física, acidentes inexplicáveis e fenômenos misteriosos que desafiavam a lógica. Jim Caviezel, no papel de Jesus, suportou verdadeiras chicotadas, foi atingido por um raio e quase sucumbiu sob o peso da cruz, enquanto a equipe testemunhava eventos sobrenaturais que deixaram todos em choque. O que realmente aconteceu durante as filmagens desse filme? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Para entender o impacto e as polêmicas em torno das filmagens de A Paixão de Cristo, precisamos voltar no tempo e revisitar o contexto em que ele foi concebido. No início dos anos 2000, Mel Gibson, um dos diretores mais aclamados de Hollywood, decidiu embarcar em um projeto ambicioso e ousado para contar a história das últimas horas da vida de Jesus de uma forma que nunca tinha sido vista antes nas telas. Desde o início, Gibson sabia que não seria uma tarefa fácil. O filme seria filmado inteiramente em aramaico, latim e hebraico, línguas antigas que poucos atores dominavam. Além disso, a produção enfrentou o desafio de recriar autenticamente os cenários de Jerusalém do século I em locais que muitas vezes apresentavam dificuldades extremas, como clima adverso e terreno acidentado. Mas os desafios não pararam por aí. A jornada espiritual é um caminho emocionante e cheio de descobertas. Se você busca aprofundar seus conhecimentos sobre a fé cristã, a história de Jesus e o significado da redenção, convido você a se juntar à nossa comunidade no canal Sabedoria Milenar. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também buscam inspiração e conhecimento. E nos comentários, deixe sua mensagem sobre Jesus. O que ele representa para você. O que sua história te inspira. Que a paz e a luz de Cristo estejam com vocês. Ainda antes do início das filmagens, A Paixão de Cristo já estava gerando controvérsia. Críticos e líderes religiosos expressaram preocupações sobre a representação gráfica da violência e a possível interpretação antissemita da narrativa. Gibson, por outro lado, defendeu que o objetivo era criar uma obra fiel aos textos bíblicos, algo que pudesse tocar profundamente o coração das pessoas, independentemente das críticas. Essas dificuldades iniciais, longe de desestimular a equipe, pareceram intensificar seu compromisso com o projeto. Todos sabiam que estavam trabalhando em algo que poderia se tornar um marco na história do cinema. E essa determinação só aumentou à medida que as filmagens progrediam, levando a momentos que muitos considerariam inexplicáveis e místicos. Então, com todo esse contexto, as filmagens começaram. Foi nessa atmosfera de intensa expectativa, pressão e fé que as histórias que vamos compartilhar começaram a se desdobrar. Poucas pessoas sabem que Mel Gibson pagou cerca de $30 milhões do próprio bolso para a produção, pois nenhum estúdio assumiria o projeto. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, declarou orgulhosamente sua fé em Cristo, mesmo em meio à corrupção de Hollywood. Pessoas como ele estão sempre dispostas a fazer o que pode não parecer divertido, mas que transmite a palavra de Deus e a história de sua salvação para a humanidade. Antes das filmagens, Mel Gibson alertou Caviezel que interpretar Jesus seria muito difícil e que, se ele aceitasse, poderia ser marginalizado em Hollywood. Caviezel pediu um dia para pensar sobre isso, e sua resposta foi: "Acho que temos que fazer isso, mesmo que seja difícil, e mais uma coisa, minhas iniciais são JC e tenho 33 anos." Gibson respondeu sinceramente: "Você está me assustando." As câmeras começaram a rolar e, desde os primeiros dias de filmagem, ficou claro que A Paixão de Cristo não seria apenas mais um filme. O que aconteceu nos bastidores foi tão intenso e surpreendente quanto a história que estava sendo contada nas telas. Para começar,
As condições de filmagem eram desafiadoras no terreno acidentado e clima rigoroso de Matera, Itália. O elenco e a equipe enfrentaram um ambiente implacável. Ventos fortes, frio extremo e chuvas inesperadas fizeram de cada cena um teste de resistência. Curiosamente, muitos dos envolvidos relataram sentir uma energia em comum, como se algo além do físico estivesse em jogo. Esses desafios materiais logo foram ofuscados por eventos ainda mais inexplicáveis. Um dos incidentes mais conhecidos envolveu o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus durante a cena da crucificação. Caviezel foi atingido por um raio, não uma, mas 2 vezes durante as filmagens. Miraculosamente, ele sobreviveu, mas ficou claro para todos os presentes que esta não era uma produção comum. Além disso, ele sofreu uma luxação no ombro durante as cenas em que carregava a cruz, mas continuou filmando, determinado a completar sua missão. Mas Caviezel não foi o único a suportar situações extremas. O diretor assistente, Jean Micheline, também foi atingido por um raio em 2 ocasiões separadas. Esses eventos alimentaram uma aura de mistério e até medo entre a equipe, que começou a acreditar que forças superiores estavam envolvidas no projeto. Enquanto isso, os desafios físicos continuavam. As cenas de flagelação, que retratavam o sofrimento de Jesus, eram tão reais que Caviezel foi genuinamente ferido pelos chicotes. As marcas deixadas em seu corpo não eram apenas maquiagem. Elas refletiam o nível de compromisso e sacrifício que o ator estava disposto a suportar para dar vida ao papel. Esses incidentes não eram apenas dificuldades de produção. Eles começaram a ser vistos como sinais tanto para o elenco quanto para a equipe de que faziam parte de algo muito maior do que apenas um filme. Muitos relataram experiências espirituais profundas, sentindo-se mais próximos da fé e do propósito ao enfrentarem esses obstáculos. Para alguns, cada dia no set se tornou um verdadeiro teste de fé, um reflexo vivo do sofrimento e da redenção que estavam retratando. Esses eventos durante as filmagens não apenas impactaram o resultado final nas telas, mas também deixaram marcas profundas em todos os envolvidos, transformando suas vidas e crenças de maneiras que nunca poderiam ter imaginado. O corpo de Jim Caviezel estava tão estressado e exausto por interpretar o papel que ele teve que se submeter a 2 cirurgias cardíacas abertas após a produção. A cena da crucificação sozinha levou 5 semanas das 2 semanas de filmagem. Ele disse: "Eu não quero que as pessoas me vejam, eu só quero que elas vejam Jesus através de mim." Isso como um sinal, muitas coisas estranhas aconteceram. Pedro Sugbe, que interpretou Barrabás, ao retratar o papel, sentiu que não era o ator olhando para ele, mas Jesus Cristo em pessoa. Seus olhos não tinham ódio ou ressentimento em relação a ele, apenas misericórdia e amor. Ele disse: Luca Lionello, o ator que interpretou Judas, era um ateu declarado antes do início das filmagens. No entanto, após completar o filme, ele se converteu ao cristianismo, confessou seus pecados e batizou seus filhos. Até mesmo um dos chefes de equipe, que era muçulmano, se converteu ao cristianismo depois de trabalhar no projeto. Alguns produtores afirmavam ter visto pessoas vestidas de branco dando conselhos durante as filmagens, mas essas pessoas não reapareceram quando as filmagens terminaram. Esses eventos alimentaram a crença de que algo divino estava acontecendo durante a produção de A Paixão de Cristo. O impacto do filme não se limitou às telas do cinema. As experiências vividas durante a produção deixaram marcas profundas em todos os envolvidos, levando-os a refletir profundamente sobre fé, sacrifício e propósito. Mel Gibson mencionou frequentemente em entrevistas que este filme foi tanto uma jornada espiritual quanto uma criação cinematográfica. Para ele, os desafios enfrentados não eram meros acidentes, mas testes que reforçaram sua fé e determinação em contar essa história da maneira mais autêntica possível. Gibson acreditava que os obstáculos superados durante as filmagens refletiam a essência do filme, a constante batalha entre o bem e o mal, e o poder transformador do sacrifício e da redenção. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, também compartilhou como o papel mudou sua vida para sempre. Ele não apenas sentiu fisicamente a dor de Cristo durante as filmagens, mas também experimentou uma renovação espiritual. Caviezel disse que, ao interpretar Jesus, ele se sentiu mais próximo de sua própria fé e desenvolveu uma compreensão mais profunda do sofrimento humano e do poder da compaixão.
O papel lhe trouxe não apenas desafios físicos, mas também uma oportunidade única de refletir sobre sua própria jornada espiritual. Essas são algumas das curiosidades sobre o filme A Paixão de Cristo, uma obra que ousou mergulhar no sofrimento de Cristo, não apenas como um evento histórico, mas como um ato de amor profundo pela humanidade. O filme nos convida a contemplar a magnitude do sacrifício de Jesus, a dor física e a agonia espiritual que ele suportou, não por vingança, mas por compaixão e amor por cada um de nós. A frase do Evangelho de João 3:16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ecoa com força nesse contexto. Ela resume a essência da fé cristã. A crença em um Deus que se revela ao mundo através de seu amor infinito. Um amor tão profundo que o levou a entregar seu próprio Filho, Jesus, para que a humanidade pudesse ter a chance de redenção e vida eterna. A morte de Jesus na cruz, como retratada de forma visceral no filme, é um testemunho do amor e da redenção. A dor física, a humilhação e a solidão que ele experimentou são apenas reflexos da dor espiritual que ele carregava. A dor de ver o mundo perdido em seus pecados, a dor de sentir a separação da humanidade de Deus. Mas, mesmo em meio a essa agonia, Jesus não se revoltou. Ele escolheu o caminho do sofrimento, o caminho do sacrifício, o caminho do amor. A cruz não é apenas um símbolo de dor e morte. Ela é um símbolo de esperança e vitória. A morte de Jesus não foi um fim, mas um novo começo, um ato de amor que abriu as portas para a vida eterna e a reconciliação com Deus. No momento em que Jesus exclamou, "Está consumado", ele não apenas selou seu sacrifício, mas também abriu um caminho de perdão para toda a humanidade. Hoje, cada um de nós pode se aproximar da cruz e encontrar ali a graça de Deus. Podemos nos arrepender de nossos pecados, reconhecendo a necessidade de salvação e a grandeza do amor de Cristo. Podemos buscar a reconciliação com Deus, aceitando o perdão que Ele nos oferece gratuitamente através do sacrifício de seu Filho. Creia em Jesus. Reconheça que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvá-lo, para libertá-lo do poder do pecado e da morte. Ele morreu, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e hoje ele vive, intercedendo por nós, esperando o nosso retorno. Renuncie a seus próprios planos e desejos, entregue-se à sua vontade. Aceite o perdão que ele oferece a você através de sua morte na cruz e você terá salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que a graça de Deus permaneça sobre você, guiando seus passos e enchendo seu coração de paz e esperança.